também desmontar algumas das manobras que existem dentro desse mesmo futebol português. Não sei se é esta a leitura correta, Francisco, ou não. Julgo que sim, porque há... Embora simplista, obviamente. Há de facto ainda com um olhar ainda muito superficial sobre uma série de informação contabilística que foi, muita, não é? Que foi divulgada na internet. E eu evidentemente não sou um entendido na matéria e tenho socorrido muito até de adeptos do Futebol Clube do Porto que percebem do assunto e que têm analisado essa documentação. E há de facto coisas surpreendentes. Há uma série de negócios com alguns clubes que carecem de uma explicação. Por exemplo, com o Belenenses, um clube que no campo nunca consegue fazer oposição ao Benfica, soma uma sucessão quase que obscena de resultados muito, muito, muito negativos. O Benfica tem negócios absolutamente surpreendentes. Por exemplo, em fevereiro de 2015, o Benfica fez um contrato em que se obrigava a pagar 300 mil euros por 50% do passe de Dálcio, Ricardo Dias ou Fábio Nunes. 3 jogadores que nem sequer faziam parte dos jogadores normalmente utilizados pelo Belenenses. Portanto, os jogadores do Belenenses, com todo o respeito pelo Belenenses, que é um clube histórico, que já foi campeão nacional, mas que nas últimas décadas tem um nível de qualidade desportiva muito inferior ao seu passado, os jogadores do Belenenses evidentemente são de uma qualidade inferior aos jogadores do Benfica, do Porto, do Sporting, aos jogadores das equipas que lutam pelo título. Mas o Benfica de repente descobre 3 pérolas no Belenenses e faz um contrato em que se obriga a pagar 300 mil euros por 50% do passe dos 3 jogadores e na mesma altura obriga-se a comprar os restantes 50% por 700 mil euros. Portanto, estamos aqui a falar de 1 milhão de euros. Se o jogador que o Benfica depois iria buscar destes 3 não ficasse no plantel do Benfica, o que é que lhe aconteceria? Seria emprestado ao Belenenses. Isto é um negócio da China para o Belenenses. O Belenenses recebe dinheiro, mas fica com o jogador, a não ser que o jogador interesse ao Benfica. Mas, como eu disse antes, estes jogadores, sem desprimor nenhum para os jogadores, nada indicava que tivessem capacidade por lutar por um lugar no plantel do Benfica. A opção, o exercício da tal opção deveria ser exercida entre 7 e 15 de julho de 2015. Mas o Benfica pagou em março. Então faz um contrato. Qual é a entidade neste país que faz um contrato para fazer um pagamento em julho e antecipa e paga em março? Porque tem excesso de liquidez, presume-se. Mas convém dizer que o Benfica tem o segundo maior passivo da Europa. Portanto, é um mito essa história de que o Benfica nada em dinheiro. Não nada em dinheiro, não há clube nenhum que nada em dinheiro. Nada em dinheiro, mas é dinheiro dos outros. É dinheiro dos outros. Portanto, em julho, ainda antes de exercerem a opção, compraram mais 25% do passe por 350 mil euros, do Dálcio. Portanto, o Benfica esteve sucessivamente a injetar dinheiro no Belenenses. E quando é que isto acontece? Quando é que há tal antecipação do pagamento? Acontece quando? Acontece em março, 2 ou 3 semanas antes do Benfica visitar o Restelo para o Campeonato Nacional da Primeira Divisão. Este tipo de comportamentos são estranhos, são surpreendentes. E eu gostava de chamar a atenção e de recordar toda a gente de uma coisa, que em outubro, quando o Benfica foi alvo de buscas por parte das autoridades, Polícia Judiciária, Ministério Público, todos nos lembramos que no lote de elementos das autoridades que se deslocaram havia uma grande parte de especialistas na área económica, sim, financeira, contabilística, nessa área. Portanto, o que é que me parece é que as próprias autoridades já detectaram aqui uma série de coisas estranhas. Eu não estou a dizer que aqui há crime algum, não tenho capacidade para o dizer. Estou a dizer que isto é muito estranho, é muito surpreendente. E depois é assim, se isto fosse um caso isolado, se nós estivéssemos a falar aqui, eu houve esta história aqui com o Belenenses que é esquisita, mas se calhar há uma qualquer justificação que a seu tempo será pública.
ainda vá que não vá. Mas este modus operandi repete-se noutros casos. Já antes tinha havido ainda no tempo daquela direção do Guimarães que se pôs ao lado do Benfica contra o Futebol Clube Porto no TAS, lembram-se, por causa do acesso à Liga dos Campeões. Nessa altura há um contrato em que basicamente o Benfica fica com direito de opção de todo o plantel do Guimarães, pagando para isso 1.250.000 euros, o que também é muito estranho. É um comportamento também anormal, diria. Mas só para resumir, em poucos meses o Benfica transferiu para o Belenenses 950.000 euros. 650.000 por um jogador que nunca integrou o plantel do Benfica e 300.000 por 2 jogadores que nunca veio a contratar. Por uma opção de 2 jogadores que nunca veio a exercer. E depois, para compor o ramalhete em valores já inferiores, mas para compor em ramalhete, em 2013, 2014, o Benfica pagou ao Belenenses 10 dias antes do jogo 39.000 euros mais uns trocados por causa dos bilhetes que o Belenenses cedeu ao Benfica no jogo do Belenenses-Benfica disputado no Restelo. No ano seguinte, pagou com quase 2 meses de antecedência 27.852 euros, também relativo ao jogo que foi disputado no Restelo. Mas, normalmente, o Benfica, o padrão do Benfica a pagar bilhetes aos adversários que defronta fora de casa, portanto, os bilhetes que todos os clubes recebem para os seus próprios adeptos, o normal, o padrão é o Benfica pagar com algumas semanas de atraso. Mas, quando aconteceu com o Belenenses, houve estas antecipações. Isto é estranho. E era bom que o Benfica, por uma vez, deixasse de andar a iludir toda a gente. Toda a gente já percebeu que não há nada neste tipo de informação que é vertida na internet que seja falsa. Não há nada. Toda ela é verdadeira. Era bom que o Benfica começasse a dar explicações, porque é o futebol português que precisa de explicações. São os próprios adeptos do Benfica que precisam de explicações. Mas que dizia eu há pouco, será que isto só acontecia com o Belenenses? Não acontecia só com o Belenenses. Com o Boa Vista, por exemplo. Boa Vista, no dia 18 de dezembro de 2013, o Benfica transferiu 200.000 euros para o Boa Vista. Passado um mês, transfere mais 46.000. Estas transferências são relativas a quê? Estamos aqui a falar de praticamente 250.000 euros. São relativas a quê? O Benfica não contratou nenhum jogador ao Boa Vista. Não há notícia de nenhuma contratação relativas a quê? Era bom que este tipo de coisas, porque, é assim, parece que estamos aqui na presença de um qualquer esquema de financiamento a troco de quê? Claro. Se isto foi uma transferência por uma qualquer razão, é muito fácil. Amanhã vêm dizer, não, esta transferência foi por causa do jogador tal, que é uma dívida antiga, que a gente tinha qualquer coisa. Mas que venham explicar, que não deixem estas suspeitas sobre comportamentos muito surpreendentes e muito estranhos. Até porque antes, em 2009, e isso é um mail que circula já há algum tempo e é muito conhecido por quem não teme receber cartas e o vai consultar, do Álvaro Braga Júnior para o Paulo Gonçalves, que é enviado não do e-mail do Álvaro Braga Júnior, mas através de um e-mail de uma funcionária do Boa Vista, que diz: o desespero aguça o engenho. E se o plano que já te enviei não for viável, ou for menos, deixa sugerir-te um segundo. Tenho um amigo muito chegado que me tem apoiado, que tem uma empresa de organização de eventos e que está disposto a colaborar. O que seria necessário que o SLB fizesse um contrato com ele, obrigando-o a encontrar um relevado para a equipa treinar, ele encontra-o, o Bessa, o SLB paga-lhe a ele e ele paga a nós. No meio disto tudo, já estou a ficar apanhado, dá-me a tua opinião. A partir de agora, contacta-me por SMS. O que é isto? Portanto, isto é arranjarem uma forma alternativa e irregular de o Benfica transferir dinheiro para o Boa Vista através de um veículo. Isto faz lembrar aquela história do BES, que havia as empresas veículo para se fazer as maroscas. Isto aqui é marosca, não tenho dúvidas nenhumas, porque se não fosse marosca, faz-se diretamente, sem qualquer problema. Quem não deve, não teme, não se anda aqui a encontrar uma forma de esconder. Por fim, ainda nesta análise também superficial daquela enorme volume de documentação contabilística, o lateral esquerdo, Javan,
em 2013-14, estava emprestado pelo Santa Rita, um clube brasileiro, à Académica. E de alguma forma destacou-se ao ponto de causar o interesse do Braga. O Braga estava interessado na contratação do Djavan, que pertencia, o passe do Djavan pertencia ao tal clube brasileiro chamado Santa Rita. E quando havia notícias do interesse do Braga na contratação do Djavan, o Benfica chega à beira do Santa Rita, paga 750 mil por 60% do passe, dá mais 150 mil à Académica por 20% do passe, 250 mil de comissão ao empresário, uma comissão de 25% é sempre de saudar para o empresário, e portanto, por 1 milhão e qualquer coisa, fica com o jogador. Isto no início, em junho. Um mês depois, em julho, vende-o ao Braga por 1 milhão. Basicamente há quase aqui um encontro de contas entre o que tinha pago e o que vendeu ao Braga. Acontece que o Braga não pagou ao Benfica. Não pagou? Não há transferência nenhuma não há transferência nenhuma do Braga para o Benfica. Portanto, o Braga recebeu um jogador que lhe interessava. Havia notícias que assim, o Braga queria o Djavan, mas quem o comprou foi o Benfica. O Benfica vendeu ao Braga, mas o Braga não pagou. Portanto, recebeu do Borla. Isto é um financiamento. O financiamento pode ser através de dinheiro ou pode ser em espécie. No caso é em espécie. Deu um jogador e deu logo o jogador que o Braga queria. É um excelente negócio para o Braga e não quero tirar mais nenhuma ilação, não quero fazer nenhuma interpretação, mas poderia fazer muitas. Poderia, porque depois nós temos estas equipas. O problema está que nós vimos, por exemplo, o jogo do Porto só foi meio jogo, mas nós vimos o empenho do nosso adversário. Não temos nada a dizer, ok, empenham-se ao máximo, querem ganhar ao Porto, ótimo. Mas nós vimos o empenho, nós vimos os últimos jogos do Benfica. Isto não vale a pena fechar os olhos. E porquê é que estas coisas acontecem com determinados clubes? Por fim, voltamos ao omnipresente Carlos Janela, porque nessa documentação contabilística há diversos pagamentos à Optimese Ports, empresa que pertence ao Carlos Janela. Todos nós sabemos qual é... Não só o LinkedIn, mas mais importante até do que o LinkedIn é o registro da empresa no portal da Justiça, para que se perceba que está ele o registro, que está lá o nome de Carlos Janela, não é? A empresa é de Carlos Janela. O Carlos Janela, todos nós sabemos, é o autor das cartilhas e faz aquele trabalho sujo de propaganda para o Benfica, utilizando os cartilheiros sempre disponíveis a servirem de câmara de eco. Mas todos os pagamentos são feitos por prospecção em África, prospecção na Europa de Leste, prospecção na Escandinávia, prospecção na América do Sul, novamente prospecção na América do Sul, novamente prospecção na Escandinávia, prospecção em África, América do Sul, Escandinávia e África. Eu estou aqui a notar uma falha tremenda, porque a Oceania, o Carlos Janela tem que prestar atenção e tem que fazer prospecção na Oceania. Mas isso é prospecção de jogadores ou de poços de petróleo? Deve ser prospecção de jogadores, porque petróleo não me parece que o Carlos Janela seja entendido. Em jogadores também não, pelo menos a avaliar daquela vez que ele foi corrido ao pontapé de Belenenses. Não sei se se lembram disso por causa do caso Mayong. Porque normalmente onde há atrapalhada, clube que tem atrapalhada tem o Carlos Janela. Foi o Famalicão no passado, depois foi o Belenenses e agora é o Benfica. E denominador comum, sempre, o Carlos Janela. Bom, todos estes casos são muito comprometedores e eu volto ao que disse no início. Quando foram efetuadas as buscas ao Estado da Luz, grande parte dos operacionais das autoridades, da Polícia Judiciária e do Ministério Público eram entendidos nesta área. O que me leva a interpretar, não tenho nenhuma informação, como é evidente, mas me leva-me a interpretar que as autoridades já estarão na posse desta informação e que a seu tempo
a bem ou a mal, nós teremos esclarecimentos sobre estas coisas, porque o futebol português precisa de ser esclarecido sobre isto. Zé, sobre este Bem, muito manancial de rapidamente, não é? informação.